No dia 13 de novembro de 2022, uma explosão devastou a Avenida Istiklal, um dos locais mais movimentados de Istambul. Essa região, famosa por suas lojas, restaurantes e fluxo constante de pessoas, foi subitamente transformada em um cenário de terror, e o ataque resultou na morte de 6 civis e deixou mais de 80 feridos, chocando assim o mundo todo. A resposta do governo turco foi rápida e incisiva. Logo após o ataque, Ankara responsabilizou o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, chamado de PKK, e também as Forças Democráticas da Síria, conhecida como SDF, que incluem milícias curdas que dizem ser apoiadas pelos Estados Unidos. Em retaliação ao ataque, a Turquia lançou uma série de ataques aéreos contra posições curdas no norte da Síria e do Iraque. O presidente Erdogan também ameaçou uma invasão terrestre, intensificando as tensões já existentes na região. Internamente, o ataque foi usado como um trunfo político pelo presidente. Como as eleições presidenciais de 2023 estavam se aproximando, ele aproveitou o momento para reforçar sua imagem como um líder forte e comprometido com a segurança nacional. A retórica nacionalista cresceu, alimentando o apoio popular às ações militares e desviando o foco de críticas domésticas, como a crise econômica que o país enfrentava. Bom, para quem não sabe, os curdos são um dos maiores grupos étnicos sem um estado próprio no mundo, com uma população estimada entre 30 e 45 milhões de pessoas. Espalhados em uma região cultural chamada de Kurdistão, que fica pelo sudeste da Turquia, norte da Síria, norte do Iraque e oeste do Irã, eles compartilham uma língua e tradições culturais únicas, mas vivem fragmentados entre diferentes países. Essa ausência de um território próprio se tornou, ao longo do século XX, uma das maiores fontes de tensão no Oriente Médio. Movimentos nacionalistas curdos frequentemente buscaram autonomia ou independência, mas seus esforços foram frustrados por governos locais e pelas dinâmicas geopolíticas globais. Na Turquia, em particular, os curdos enfrentaram uma repressão histórica. Até 1991, o Estado nem sequer reconhecia oficialmente sua existência como um povo distinto. Inclusive, a língua curda foi proibida de ser usada publicamente por décadas. Mesmo após algumas flexibilizações legais, a discriminação cultural e política permanece uma realidade. Além disso, o conflito armado entre o governo turco e o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o PKK, intensificou ainda mais essa relação conturbada. Desde 1984, o PKK tem conduzido uma insurgência contra o Estado turco e mais de 40 mil pessoas, a maioria civis curdos, já perderam a vida no conflito. A resposta da Turquia incluiu ataques frequentes às bases do PKK no Iraque e na Síria. O cenário ficou ainda mais complexo com a eclosão da guerra civil na Síria em 2011. Durante o conflito, os curdos sírios, liderados por milícias curdas, chamadas de YPG, emergiram como um dos grupos mais eficazes na luta contra o Estado Islâmico, conhecido como ISIS. No entanto, o fortalecimento militar e político dos curdos na Síria foi visto pela Turquia como uma ameaça direta, temendo que o exemplo de autonomia curda inspire sua própria minoria curda a buscar mais direitos ou mesmo independência. Enquanto a Turquia aumenta sua retórica contra o PKK e as forças curdas na Síria, a conexão entre os eventos recentes no Oriente Médio e os interesses estratégicos da Turquia começam a se tornar cada vez mais evidente. E a iminente invasão da Turquia na Síria pode estar ainda mais perto. O Oriente Médio é uma região em constante transformação, onde eventos aparentemente isolados podem desencadear repercussões em escala global, como já discutimos aqui no canal e em outro documentário. Recentemente, grandes acontecimentos, como a guerra na Ucrânia, no leste europeu, por exemplo, adicionaram novas camadas de complexidade à situação já complicada que estamos vivendo no mundo. Com a Rússia desviando recursos militares e econômicos para o fronte ucraniano, a sua capacidade de sustentar o regime terrorista de Bashar al-Assad na Síria foi reduzida, contribuindo assim com a sua recente queda de poder.
Esse vácuo de poder fragilizou a posição de Assad, que há anos dependia do apoio russo para manter o controle sobre partes do território sírio. Simultaneamente, os conflitos como os ataques do Hamas a Israel e as tensões entre Israel e Irã ampliaram a instabilidade na região. Esses confrontos não apenas alimentam rivalidades históricas, mas também enfraquecem aliados de Assad, como o Hezbollah, que tem enfrentado desafios econômicos e militares. A fragilidade crescente do regime sírio abre espaço para que outros atores regionais e grupos armados expandam sua influência no país, gerando uma disputa de poder em um território já devastado pela guerra civil. O desgaste das forças do regime sírio é evidente. Após mais de uma década de conflito, as capacidades militares de Assad foram enfraquecidas. A retirada parcial do apoio russo só agravou essa situação, colocando em risco até mesmo bases estratégicas cruciais para a presença russa no Mediterrâneo. Enquanto isso, o Irã, um outro aliado central de Assad, também enfrenta dificuldades para continuar financiando suas operações na região, em parte devido às sanções econômicas e à instabilidade doméstica. Nesse cenário de incertezas, a Turquia enxerga uma oportunidade. Com Assad fora de combate e os curdos tentando consolidar sua posição no norte da Síria, os turcos têm ampliado sua retórica sobre a criação de uma zona de segurança. Essa estratégia, como veremos, está intimamente ligada tanto a interesses de segurança nacional quanto às ambições políticas internas do governo turco. A Turquia há muito tempo adota uma política assertiva em relação ao norte da Síria, mas os eventos recentes aumentaram a urgência de suas ações. Desde 2019, o líder do país vem pressionando pela criação de uma zona de segurança, com 30 quilômetros de profundidade ao longo da fronteira sírio-turca. Oficialmente, o objetivo é prevenir ataques de grupos curdos, mas os motivos por trás dessa estratégia vão muito além da segurança nacional. A zona de segurança também é apresentada como uma solução para a questão dos refugiados sírios. A Turquia abriga atualmente cerca de 3,6 milhões de refugiados, um número que se tornou uma questão central no debate político doméstico. Erdogan, o atual líder turco, propôs reassentar milhões desses refugiados na zona de segurança, alegando que isso vai aliviar a pressão econômica e social sobre as cidades turcas, que não é das melhores. Mas essa medida também poderia ter um motivo obscuro, o demográfico, pois poderia diluir a presença curda no norte da Síria, alterando a composição étnica da região ao introduzir populações árabes. Do ponto de vista político interno, essa estratégia é uma peça-chave para Erdogan, pois o governo busca consolidar apoio popular por meio de ações militares. Operações bem-sucedidas contra forças curdas não apenas reforçam a imagem do presidente como um líder forte, mas também desviam a atenção de problemas internos, como a crise econômica e o aumento da inflação, que tem drenado o poder de compra da população e gerado insatisfação crescente no país. Mas essa política também carrega riscos. Uma investida militar na Síria pode atrair condenação internacional, especialmente dos Estados Unidos, além de também ameaçar desestabilizar ainda mais uma região já marcada por anos de conflito. Com isso, a Turquia se posiciona como um ator central em um tabuleiro geopolítico cada vez mais instável. Entretanto, enquanto Erdogan busca avançar sua estratégia, outros jogadores estão se movimentando. Entre eles, outro grupo tem ganhado destaque no norte da Síria. Enquanto o regime de Bashar al-Assad caiu, o HTS tem ganhado força. Esse grupo, originado de uma cisão da Al-Qaeda na Síria, consolidou sua posição como uma das forças dominantes no norte do país. Com o enfraquecimento do regime e a diminuição do envolvimento direto de potências estrangeiras, o HTS encontrou espaço para expandir sua influência e fortalecer seu controle sobre territórios estratégicos. O vazio de poder deixado por Assad criou as condições perfeitas para o avanço do HTS. Com uma estrutura militar bem organizada e um sistema de governança paralelo em áreas sob seu domínio,
o grupo busca se posicionar como mais do que uma organização extremista. O HTS tem trabalhado para melhorar sua imagem, se apresentando como uma alternativa viável em meio ao caos da guerra civil. Essa estratégia visa atrair o apoio, ou pelo menos tolerância, de atores regionais interessados em conter o avanço de outros grupos, como as forças curdas ou o próprio regime sírio. Embora o HTS seja oficialmente classificado como uma organização terrorista por muitos países, existem indícios de que sua ascensão é acompanhada com pragmatismo por algumas nações. A Turquia, por exemplo, mantém um equilíbrio delicado ao lidar com o grupo, porque, por um lado, busca limitar a expansão do HTS para não atrair condenação internacional, e, por outro, pode ver no grupo uma ferramenta para conter a influência curda e preencher o vazio deixado pelo regime de Assad. Além disso, a ascensão do HTS destaca a complexidade das alianças no Oriente Médio. Grupos como esse são frequentemente utilizados como peças estratégicas em um jogo geopolítico maior, onde os interesses imediatos de segurança e poder muitas vezes se sobrepõem a considerações morais ou de longo prazo. Com o HTS ganhando força e ampliando suas conexões regionais, o futuro da Síria se torna ainda mais imprevisível. No entanto, com o colapso recente do regime de Assad, o HTS não será o único a se beneficiar. As repercussões desse colapso podem reconfigurar toda a dinâmica do Oriente Médio, com impactos que vão muito além das fronteiras da Síria. Depois de 13 anos de guerra civil, a queda de Assad surpreendeu pela rapidez com que se desenrolou, revelando o desgaste extremo de suas forças armadas e a fragilidade de um governo que dependia pesadamente de seus aliados externos. A Rússia, um dos principais sustentáculos do regime, é uma das maiores perdedoras desse evento. As bases aéreas cruciais para a presença russa no Mediterrâneo e as suas operações na África agora estão em risco. Embora Moscou tenha afirmado acordos antes da queda para manter suas bases, a instabilidade generalizada e a falta de controle político tornam incerto o futuro da presença russa na região. Esse enfraquecimento da Rússia é diretamente ligado à sua priorização da guerra na Ucrânia, que drenou recursos e deixou Assad mais vulnerável. O Irã, um outro aliado-chave do regime, também sofreu um golpe devastador. A queda de Assad ameaça cortar a rota logística que liga Tirã ao Hezbollah, no Líbano, essencial para o fluxo de armas e suporte financeiro. A hostilidade dos novos líderes da Síria em relação ao Irã se manifestou rapidamente, com ataques a instalações e representações iranianas no país. Embora o Irã possa buscar meios de se readequar ou mesmo estabelecer laços com novos atores, como já fez com o Talibã, por exemplo, no Afeganistão, a sua influência no cenário sírio está severamente enfraquecida. Por outro lado, a Turquia emerge como uma das grandes vencedoras. Com uma forte influência sobre o HTS, Ankara tem agora a chance de moldar o futuro político da Síria. A proximidade geográfica, a longa história de envolvimento e os interesses estratégicos da Turquia em conter as forças curdas garantem a Erdogan uma posição privilegiada. No entanto, a relação entre a Turquia e o HTS ainda é complexa, com Ankara precisando equilibrar apoio ao grupo e o controle sobre suas ações para evitar confrontos desestabilizadores. Israel também se beneficia, embora com cautela. A saída de Assad enfraquece o Irã e o grupo terrorista Hezbollah, ambos inimigos declarados de Israel. Porém, a incerteza sobre quem controlará o território sírio próximo às colinas de Golã é preocupante. Com o HTS, o Estado Islâmico e outras facções extremistas ganhando terreno, Israel vai precisar permanecer vigilante para evitar que a instabilidade se transforme em uma ameaça direta. Já os curdos enfrentam um cenário de incerteza extrema. Apesar de manterem um controle de áreas no norte da Síria, a fragmentação do país pode limitar ainda mais sua autonomia, especialmente com a Turquia pressionando para restringir sua influência. A possibilidade de um ressurgimento do Estado Islâmico em meio ao caos representa outro risco significativo para as áreas controladas pelos curdos.
Já para os Estados Unidos, o impacto da queda de Assad ainda está sendo avaliado. Enquanto alguns veem nisso uma oportunidade para retirar as tropas americanas da Síria, a ameaça de instabilidade regional que pode impactar aliados como Jordânia e Israel dificulta essa decisão. Por fim, a Síria parece destinada a uma fragmentação ainda maior, com territórios divididos entre o HTS, curdos, forças remanescentes do Estado Islâmico e uma possível influência renovada de potências externas. O país caminha para mais uma fase de caos e incerteza. O futuro do Oriente Médio, como sempre, continua ligado aos desdobramentos na Síria, com cada movimento moldando o equilíbrio de poder na região e no mundo. Um outro ponto importante na discussão é em relação às relações entre os Estados Unidos e a Turquia, que permanecem tensas. Isso acontece em grande parte devido à postura americana em relação às Forças Democráticas da Síria, a SDF. Enquanto os Estados Unidos veem as SDF como um aliado indispensável na luta contra o ISIS, a Turquia as considera uma extensão do PKK, as classificando como uma ameaça direta à sua segurança nacional. Essa divergência criou um impasse estratégico dentro da OTAN, com a Turquia frequentemente usando sua posição na aliança militar para pressionar Washington e outros países europeus. Por outro lado, a diminuição da influência russa na Síria e os desafios enfrentados pelo Irã abriram espaço para novos atores regionais se posicionarem. Países árabes como os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita têm buscado maneiras de preencher o vazio deixado pelo enfraquecimento do regime sírio. Isso inclui iniciativas diplomáticas, mas também o fortalecimento de alianças com grupos rebeldes que possam favorecer seus interesses estratégicos no longo prazo. A Turquia, por sua vez, está usando a instabilidade na Síria para ampliar seu protagonismo na região. Ankara enxerga a possibilidade de uma reconfiguração geopolítica que lhe permita moldar o norte da Síria de acordo com seus interesses, especialmente no que diz respeito à contentação de forças curdas e à criação da tão discutida zona de segurança. No entanto, essa estratégia coloca a Turquia em um delicado equilíbrio entre seus objetivos de curto prazo e os riscos de confrontos diretos com potências globais. Nesse complexo tabuleiro geopolítico, as disputas pelo controle do território sírio são apenas uma peça de um jogo maior. Enquanto os Estados Unidos e a Turquia enfrentam tensões, a Rússia tenta manter seus ativos estratégicos no Mediterrâneo e o Irã luta para preservar sua influência. Então, o destino da Síria ainda permanece incerto. Com tantos interesses cruzados, o Oriente Médio caminha para um cenário de competição cada vez mais acirrada. Mas o que realmente vai definir o futuro da região será a capacidade, ou a falta dela, dos atores envolvidos em encontrar um equilíbrio entre suas ambições conflitantes. Mas a grande realidade é que o futuro da Síria e do Oriente Médio está cheio de incertezas, com múltiplos cenários possíveis se desenhando a partir da dinâmica atual. O mais provável é que a região continue a ser um campo de disputa entre potências regionais e globais, cada uma buscando consolidar sua posição em meio ao colapso do regime sírio e à fragmentação do poder no país. Por um lado, há a possibilidade de a Síria se tornar o palco de uma nova guerra civil. Com a queda do governo de Bashar al-Assad, diversos grupos armados disputarão o controle de territórios estratégicos. A proliferação de atores locais e regionais pode levar a uma fragmentação ainda maior do país, tornando quase que impossível o estabelecimento de um governo central estável. Um outro cenário envolve o fortalecimento de potências regionais como a Turquia e os países árabes. A Turquia, por exemplo, poderia avançar com suas operações no norte da Síria, consolidando a zona de segurança e redefinindo as fronteiras de influência no território sírio. Ao mesmo tempo, países árabes como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos podem ampliar seus esforços diplomáticos e econômicos, buscando moldar um novo equilíbrio de poder que enfraqueça adversários como o Irã e a Rússia. Já para os curdos, o futuro é igualmente incerto. Eles permanecem como um dos pontos centrais de tensão na região. A autonomia curda no norte da Síria pode ser desafiada tanto pela Turquia quanto por outros grupos locais, enquanto seu relacionamento com os Estados Unidos também é posto à prova
diante de pressões turcas sobre Washington. Ainda assim, os curdos continuam a buscar reconhecimento internacional e apoio para garantir sua sobrevivência em meio a tantos adversários. Por fim, existe o impacto global dessa crise. A competição entre os Estados Unidos, Rússia, Turquia e Irã na Síria reflete disputas maiores que vão além do Oriente Médio, envolvendo a luta por influência em um mundo cada vez mais multipolar. A capacidade dessas potências de alcançar um equilíbrio que evite o caos completo será crucial para determinar o destino da Síria e, em muitos aspectos, o futuro da tão sonhada estabilidade no Oriente Médio. Bom, e se você gostou desse nosso mini documentário aqui do Enigma, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever aqui no canal, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção até agora, foi um prazer enorme estarmos juntos. Fique agora com o próximo vídeo aqui na tela. Até uma próxima, se Deus quiser, e tchau!